Bom dia, boa tarde, boa noite, principalmente você classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Meu nome é Gabriel Franco aqui em mais um programa do Futebol, trajando a camisa do Galo, não o Galo de Minas, o Galo aqui ó, CRB, porque tivemos um Raposo e Galo diferente, que saiu perdedor aqui o CRB, porém tá homenageado, assim como o Sport homenageamos no último vídeo, que é o último colocado aqui. O futebol, ele é humilde, ele abraça os desesperados, e aqui abraçando também seu desespero, você que está eliminado, eu que estou eliminado, será que estou? Descubra, vamos aí começar a rodada de Copa do Brasil. Rodada essa que, sim, não foi que nem visitar a savana não, porque eu não vi nenhuma zebra, não tivemos zebras na rodada, nada grande assim, é claro, tem um favoritismo, mas nenhum que salta aos olhos. Vamos começar por Flamengo e Atlético Mineiro, o maior clássico interestadual do país, tem grande rivalidade, o jogo da ida acabou 1-0 Galo. E na volta, Atlético Mineiro se classifica, apesar da derrota, foi 1-0 pro Flamengo, na decisão de pênaltis, deu o time de Minas Gerais, o Galo Forte e Vingador. Vamos contar um pouco mais a história desse jogo. Nos 180 minutos, eu até achei que o Flamengo foi superior. Se você pegar realmente, dividir o jogo em 4 tempos, achei que o Flamengo foi superior. Porém, foi um primeiro jogo que o Galo vinha de um momento instável na temporada, tinha a questão interna dos salários não sendo pagos, de jogador entrando na justiça, e o Galo conseguiu se organizar, se mobilizar para a competição de mata-mata, e tá também o molho do mata-mata, serve muito para colocar o time em torno de um jogo. Foi na partida de ida, gostei bastante, acho que o Galo foi competitivo nos 3 jogos que fez contra o Flamengo, em especial o primeiro da ida da Copa do Brasil, jogando no Maracanã. O time de Cuca indo numa marcação bem individual, anulou praticamente todas as chances que o Flamengo teve na partida. Depois, no final do segundo tempo, o Lino entra e faz aquela fumaça, ele entrou muito bem no jogo, fez até o gol que foi anulado, porém, foi algo que ficou muito aquém do que o Flamengo realmente pode produzir. E o gol do Galo sai exatamente dessa virtude, o Cuca leu bem o jogo, colocou o Rony para marcar mais individualmente a pressão, botou o Hulk para marcar um pouco mais o meio campo, o Rony pressiona, o Léo Pereira, eita, Léo Pereira, hein? Não vou nem comentar, mas que tem sido peça fundamental em algumas derrotas do Flamengo, entrega a bola depois de um passe muito ruim pro Coelho, que faz o placar que deu a vitória no jogo de ida. No jogo de volta, o Flamengo vem com um time ainda meio misto, algumas peças ali que a gente pensa do titular ideal não estando presentes, até porque o foco está no Brasileiro e na Libertadores, o que é o correto. Quando você vai e faz o planejamento, você tem que focar no Brasileiro, que é onde coisas como, por exemplo, um passe errado do seu zagueiro dentro da área é menos grave, é onde você tem mais controle, é onde você consegue mais controlar o seu destino do seu time. Na Copa do Brasil, é um time que foi meio misto em algumas peças, mas que fez um ótimo primeiro tempo. Eu gostei do jogo em geral, mas o primeiro tempo do Flamengo foi muito bom. Gostei do jogo do Pedro, o Wallace eu achei muito bem na partida, por mais que ele tenha cometido alguns erros. Ele é um cara que tenta muito, esse garoto é diferente, a galera reclama da marra dele, mas eu quero mesmo é que o atacante seja marrento, que entre na mente, é o jeito dele se alimentar no jogo. Acho até tem uma diferença, por exemplo, pegar um outro jogador rubro-negro, que é o Vinícius Júnior. Acho que quando ele entra nesse jogo mental, o jogo do Vinícius Júnior piora, ele joga pior. Do Wallace eu vejo ao contrário, ele se alimenta disso, ele roda em torno disso e funciona bem, jogou muito bem a partida. O jogo do Jorginho é de recital, o que ele faz é loucura. E depois de um primeiro tempo desse Flamengo envolvente, o gol sai numa bela jogada coletiva, o Plata acerta um belo passe, ele que também é muito criticado pela torcida. E eu não entendo muito essa crítica, porque, ok, não é um goleador, mas ele ajuda em tudo, na marcação-pressão, gera espaços, faz tudo. E o Plata vai pro Cebolinha, que chega e faz o seu gol, voltando aí a jogar bem. Um primeiro tempo de manual do Flamengo, poderia até ter saído com mais, só que no segundo tempo o Galo volta pra partida, o Cuca faz algumas alterações, ele bota o Hulk para jogar um pouco mais pela direita, ele mexe ali um pouco no posicionamento do Scarpa. Que partida não, que eliminatória fez o Gustavo Scarpa, ele que foi uma peça muito importante, mesmo jogando de lateral, jogando pelo meio, muito bem o Scarpa, e aí o Atlético Mineiro entra no jogo. O Flamengo faz algumas alterações, o Arrascaeta acaba saindo, acho que o Flamengo ali perde um pouco do controle do meio campo, quando o Saul
vai fazer como um falso ponta pela direita. Eu acho que ele pode fazer essa função. Eu vejo que o Felipe Luiz enxerga ele nessa função. Porém, eu queria que ele fosse testado como segundo volante devido ao déficit, né, da volância do Flamengo, que é o coração do time, de só ter o Jorginho de alto nível, vamos dizer assim, porque o Everton Araújo vai muito mal quando tem a bola e o Alan não entrega nada de diferente. O Galo foi superior nesse momento do jogo. A partir da segunda metade do segundo tempo, cresceu na partida. A saída do Pedro também não vi tanta razão, porque é um cara que segurava a bola lá na frente, gostei do jogo dele, e o Galo criou suas chances. Teve o chute do Gustavo Scarpa, que foi no travessão, teve 2 bolas do Hulk dentro da área, que ele poderia ter finalizado um pouco melhor, e o segundo tempo encaixa a marcação individual, tira o controle de jogo do Flamengo, cria chance, apesar do Flamengo também ter tido algumas ali na reta final do segundo tempo, porém, acaba em 1-0 e vai para as penalidades. E aí eu vou dizer algo que eu odeio o comentarista de pênalti. Porque depois que acontece, é muito fácil você criar essas falsas verdades. Por exemplo, quem que falou que zagueiro não pode bater pênalti? Quem que falou que necessariamente o mais velho tem que abrir? Quem que falou que o Wallace Yan, por exemplo, não poderia ir para a cobrança? O pênalti, alguém vai errar. E se não bater de sacanagem, eu não crucifico, acontece, tá ali, tá sujeito ao erro. Foi assim, por exemplo, no caso do Flamengo, com o Lino e o Wallace Yan, que bateu o último, bateu pra fora, o último do Flamengo no caso, e o Galo se classifica com muitos méritos do Everson também, que foi muito bem na disputa de pênaltis, pega o seu e converte a sua chance. É um Galo que serviu muito essa eliminatória para dar um rumo para esse time que estava perdido com seus problemas institucionais e agora parece ter encaixado uma boa fase, parece ter encaixado um futuro. O time de Cuca, que é muito forte jogando dentro de casa. Já do lado do Flamengo, acho que não é momento para crise. Não, é claro, ser eliminado nunca é bom, mas se for para ver um lado positivo, dá para se falar de agora terão algumas semanas livres sem a Copa do Brasil para focar no brasileiro, recuperar alguns jogadores, e achei uma boa eliminatória dos dois times. Só que de mérito para um lado e de mérito para o outro, jogou a moeda para cima nas penalidades e caiu pro lado do Galo Forte Vingador Atlético Mineiro, classificado com totais méritos e jogando futebol muito melhor do que vinha jogando antes da eliminatória, classificado para a próxima fase. Agora a gente vai para o outro jogo que aconteceu na quarta-feira. Bragantino e Botafogo. Bragantino 0, Botafogo 1. Era mais ou menos esperado. Aqui a gente tinha um favoritismo bem claro. Foi o único time dessas oitavas de final que abriu 2-0, 2 gols de diferença no jogo da ida, jogando muito bem, poderia até ter feito mais. O Botafogo foi pra volta, achei até que ele iria poupar mais jogadores, só que não foi dar chance ao azar. Foi jogar em Bragança, é muito difícil jogar lá. E o Bragantino, que eu não dava nada nesse jogo da volta, já vinha muito mal no Campeonato Brasileiro, uma sequência bem ruim, consegue com um golaço do Praxedes abrir o placar, porém um impedimento por milímetro tira o gol do Braga, que poderia dar um calor a mais a essa eliminatória. Depois disso, o Botafogo, depois de um primeiro tempo ali, um Botafogo meio instável até, ele consegue pôr a bola no chão, e aí ele já estava com uma vantagem de 2-0, e o seu gol sai depois de uma linda bola do Danilo. Que volante é o Danilo, não à toa, foi um dos jogadores mais caros da janela de transferência, a gente que já sabe da qualidade dele pelo que fez no Palmeiras, pelo que fez no Forest, ele se lesionou fora, agora retorna ao futebol brasileiro e retorna com tudo. Essa volância, uma dupla de volante que tem ali Marlon Freitas e Danilo, é das melhores, se não a melhor do Brasil, tem que ficar de olho. E o Botafogo, que já está a muitos pontos, se eu não me engano são 11 pontos atrás da liderança do Campeonato Brasileiro, pode ter uma Copa para chamar de sua. Administra o jogo, depois um bolão do Danilo, faz o gol, abre 1-0 e o Bragantino se despede aí das eliminatórias da Copa do Brasil. Outro jogo que foi uma administração foi um Retrô e Bahia, o 0-0, o jogo da ida foi mais movimentado, foi um 3-2, por mais que o Bahia tenha tido o controle de toda a atuação, mas a gente volta a bater no ponto dos goleiros do Bahia. Eu já não acho o Marcos Felipe um goleiro à altura do projeto do Bahia, de Grupo City, com muita contratação, almejando crescer no cenário nacional, um time que já é muito grande. Mas eu não confio no Marcos Felipe, também não confio no Ronaldo, que jogou essa partida em questão. Inclusive, um dos gols é um chute que ele tenta rasgar, a bola vai na cabeça do jogador do Retrô, o Diego Guerra, que inclusive
filho do dono do Retrô, é seu primeiro gol na carreira, vai nisso, num chutão do goleiro do Bahia, que explode a cabeça dele e entra, ele é até substituído. Jogo da ida, 3-2, poderia ter tido uma vantagem maior. Na volta, eu achei até que, por pegar um Retrô, que é um projeto muito legal, é um projeto organizado, que vai crescendo no futebol brasileiro, mas não tem uma grandíssima torcida, não tem um caldeirão, o gramado é bom, não é um gramado totalmente esburacado, não jogando no campo hostil, achei que o Bahia fosse se consolidar mais fácil, por mais que não tenha sido um 0-0 com muitos riscos. Você estar a um gol de ir para a penalidade, em qualquer momento sempre é um risco, pode vir uma bola na área, uma bola cruzada. Acho que falta, talvez seja até eu superestimando esse projeto do Bahia, não sei. Mas acho que falta um pouco de imposição pro Esquadrão de Aço no quesito de quando você vai enfrentar o Bahia, você chegar e falar, caramba, esse time é encardido, caramba, o Bahia é difícil de vencer, é chato, esse Bahia vai buscar por coisas gigantes. Deu uma decepcionada na Libertadores, teve a grande chance de se classificar, depois leva a virada em casa, aí vai para uma Sul-Americana que, ok, tem grande chance de título, favorito, você pensa, cai também, uma equipe menos qualificada, e aí na Copa do Brasil você não vê esse bicho papão, faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, mas sabe, tá faltando aquela maldade. Eu vou fazer um paralelo aqui, por exemplo, com o Atlético Paranaense. Quem não lembra do Atlético Paranaense jogando no sintético, que é um dos únicos gramados sintéticos do Brasil, que jogar na Arena da Baixada era difícil, era um time que você fala, caramba, vai pegar o Atlético Paranaense lá, chato, time campeão, acabou sendo campeão de Sul-Americana, de Copa do Brasil, sabe? Eu acho que esse medo de você olhar a tabela e falar, vou enfrentar o Bahia, falta muito por conta, talvez, de você não ter um goleiro que te garanta vitórias, por você agora. O Bahia se movimentou no mercado, trouxe um 9, o William José, por exemplo, o Lúcio fazendo gol, agora tem um 9, mas ainda você não sente que a qualquer momento você pode ser morto pelo Esquadrão de Aço. Isso faz diferença, querendo ou não, em eliminatórias, em times. Acho que joga mais bola que muitos do que avançaram, inclusive, para a próxima fase da Copa do Brasil, mas tem que se fazer presente esse medo de você enfrentar o Bahia. 0-0, classificado para a próxima fase. E aí, gente que falou dele, Atlético Paranaense 1 contra São Paulo 0. Aqui a gente vai entrar no quesito de jogos que foram condenados por uma expulsão cedo. E aí a gente serve ainda mais para aumentar o mérito do Botafogo na Libertadores do ano passado, que vence o Atlético Mineiro com um jogador a menos do jogo inteiro, e também serve pra gente aumentar os deméritos e ver o que foi essa vergonha de atuação do Atlético Mineiro em perder uma final de Libertadores com um a mais. Faz muita diferença você ter uma peça a mais no jogo, seu time tem que correr mais, seu time tem que cobrir espaço, o cobertor já é curto no futebol moderno, e aí ele fica mísero, porque toda hora tem um jogador livre, é muito difícil você jogar nessas condições, e um São Paulo que abriu 2-1 na ida, podendo fazer mais, depois da metade final do segundo tempo, o time do Crespo cai um pouco de rendimento, é um São Paulo que melhorou, o Crespo emendou uma grande sequência de vitórias, é um time muito melhor do que era do Zubeldia, por exemplo, porém, é um time que consegue resultados, mas nem sempre é a melhor atuação do São Paulo. Várias vitórias no Brasileiro foram assim, não foram um futebol vistoso. O próprio jogo contra o Internacional, por exemplo, não jogou um futebol lindo, envolvente, mas consegue a vitória. O Crespo vem recuperando esse time, mesmo nas ausências de Lucas e Oscar, que como fazem diferença, são os dois melhores jogadores em qualidade técnica do tricolor paulista. E aí, o São Paulo sofre uma expulsão logo cedo, uma bola ali que a zaga bate cabeça, o Rafael tenta chegar rasgando, ele toca no jogador do Atlético Paranaense, foi uma expulsão até polêmica, porque por alguns ângulos parece que o goleiro do São Paulo não toca no atacante, mas ali se for ver, achar um dos ângulos que foram revelados, dá pra ver um pequeno toque. É aquilo, se toca em alta velocidade, último homem, acho que não tem muito o que fazer, ainda mais a decisão tendo sido tomada no campo mesmo, no momento. Cartão vermelho, e aí o Atlético Paranaense, que não faz uma boa Série B, é o 11º colocado, não sei nem se vai subir, inclusive me decepciona muito. Atlético Paranaense de um Petralha, inclusive, que falou que o plano era em 2025, 2024 ser campeão mundial. Mas tudo bem, eu vou deixar passar. Esse Atlético Paranaense cresce depois que tem um jogador adversário expulso, faz 1-0, pênaltis, e nas penalidades a gente já começa, o desespero da penalidade máxima. O goleiro Santos faz 3 defesas, o São Paulo erra
todos os pênaltis, não faz nenhum gol. Ele, pro torcedor rubro-negro que tá lembrando, ele era muito taxado por não pegar pênaltis. No Atlético Paranaense, desce um negócio nele que vira pegador. Pegou 3, inclusive o terceiro do Jandrei, que entra no lugar do Rafael, e aí é duro. Aí começa. Porque o Jandrei já não é amado pela torcida no Tricolor. Não é. Os São Paulinos não amam um Jandrei. E aí ele faz um jogo, eu nem acho que no gol ele foi, assim, meu Deus, horroroso. Mas a galera bate nele nas atuações. No próprio Campeonato Brasileiro já teve alguns pontos perdidos por causa do Jandrei. E aí o time que erra as duas primeiras cobranças tem a sua terceira, a decisiva, e ele escolhe pra bater. Ele foi bater na bola, errou, perde, e aí o São Paulo erra as 3 cobranças, até de Paranaense, converte as 3, tá classificado para a próxima fase. É aquilo que eu falo do mata-mata, ser muito de momento, ser muito de detalhe. O futebol já é detalhe, o mata-mata ainda mais. Uma expulsão condiciona, e já que a gente está falando de expulsões que condicionam o jogo, o que a gente vai falar do derby, do Palmeiras e Corinthians? Vamos, cara, isso aqui é loucura. O que o Aníbal fez é pra parar. Eu não sei o que se fala pra um cara desse no vestiário. O jogo da ida foi uma vitória do Corinthians por 1-0. Inclusive, temos alguns dados interessantes. Sabia que no século o Corinthians jamais perdeu um derby numa quarta-feira? Fica aí um detalhe. Se manteve, e também foi a primeira classificação do Corinthians em cima do Palmeiras em uma competição nacional. Só havia acontecido em Paulistas, o Palmeiras já eliminou o Corinthians em Libertadores, inclusive muito traumático, e agora o Corinthians faz a sua história eliminando o Palmeiras. Tivemos muita vaia para Abel, mandaram o Abel para aquele lugar, chamaram de Pedro Álvares Pardal, acabaram com o Abel Ferreira, mais pelo conjunto da obra do que propriamente por esse jogo, que eu não vi uma culpa do Abel quando você tem um jogador a menos logo no começo da partida num escanteio que era pro Palmeiras. O Aníbal deu uma de Zidane sem a qualidade do Zidane. E sem ter feito um gol de pênalti antes, ele vai dar uma cabeçada no jogador do Corinthians e aí não é nem polêmica. Tem que expulsar. O cara agrediu o adversário do nada ali, como se eu não me engano, menos de 10 minutos de jogo. E o Corinthians, inclusive, que começou bem a partida, depois da expulsão, o Palmeiras entra no jogo, o Corinthians fica meio perdido, parece não saber como lidar. Tem um jogador a mais, depois tem a questão do Memphis Depay, que sofre uma lesão, tem que ver, inclusive, quanto tempo vai ficar fora, se vai desfalcar, o que vai ser desse Memphis, que tava uma faixinha diferente, hein? Até gostei, um sangue, um olho, como é que é? Um sangue no olho, em homenagem à torcida do Corinthians, ao canto da torcida do Corinthians. E o Corinthians, que teve essa baixa depois da expulsão, se recupera na partida, na bola parada, Matheus Bidu faz o gol, abre o placar, 1-0, e a partir daí o sentimento do palmeirense, até creio que no corintiano, por mais que seja um corintiano receoso, já estava meio que encaminhada uma classificação com 2-0 no agregado, com um jogador a mais. O segundo tempo serviu muito de vaias, muitas críticas, e aí falando nessa questão do Abel Ferreira, eu não condeno, não peço a cabeça, se eu fosse um torcedor palmeirense, não ia querer ver ele falar da minha equipe. Talvez seja o maior técnico da história do Palmeiras, tudo que ele ganhou. É verdade que o trabalho desse ano está aquém, como o do ano passado, eu também acho que foi. O Palmeiras Palmeiras do Abel, que é muito característico por ser um time competitivo, que ser um time que, por mais que não jogue um futebol avassalador, tá sempre disputando, sempre vencendo. Quantas vezes a gente não ouve a frase, o Palmeiras nem jogou tão bem, mas no final foi lá que conseguiu a vitória. Esse time do Palmeiras tá abaixo. É o melhor elenco que o Abel Ferreira tem, mas também tem algumas coisas a se relevar. Perde o Richard Rios, talvez o melhor jogador de 2025 do Palmeiras. Perde o Estevão, o melhor jogador do Palmeiras, e você não vai conseguir repor um Estevão, porque um cara desse, do nível dele, é de nível europeu, é de nível de estar jogando nas primeiras prateleiras da Europa. Traz o Vitor Roque, que ainda não se adaptou tão bem, o Felipe Anderson ainda não é aquele que se esperava da Lazio, que era sempre presente na Lazio e ainda sofre com algumas lesões no Palmeiras. O Paulinho, que talvez tenha sido a melhor contratação, a que mais deu retorno, teve que fazer uma cirurgia, teve que parar de novo. Então é um Abel Ferreira que sofre com tudo isso. Mas as críticas são válidas, tem que jogar mais, tem que enquadrar esse time.
Entra numa crise o Palmeiras, mas o melhor cara pra se resolver e sair da crise, querendo ou não, é o Abel Ferreira. Ele deu uma acalmada na coletiva, ele que aplaudiu ironicamente os xingamentos. Não acho que é o momento de demitir o Abel. Crítica, sim. Pedir demissão, pedir a cabeça, acho que aí é passar um pouco do ponto de um treinador que é o melhor treinador dos últimos 5 anos do futebol brasileiro, tem uma dominância, tem que ter, acho que um cara desse, ele merece uma paciência, merece algo a mais. Quanto ao Corinthians, outro time com problemas institucionais, a gente nem sabe o dia de amanhã quem vai ser o presidente do Corinthians. Quem vai ser? Vai voltar? Não vai? Tem questão de dinheiro do Corinthians sendo usados para comprar remédios aí pessoais e haja pessoais nisso. Estão comprando McDonald's no cartão corporativo do Corinthians, pô. Essa é a situação do Corinthians e que também tem outra questão, né? Falar do Timão, do Timóteo, tem que ser dito que uma das principais peças aí do confronto foi o Ranielli, e o Cuiabá, que rebaixou sem Ranielli, tá esperando o pagamento até hoje que não teve. Tem a questão do pagamento do Mateuzinho, o Ranielli... Cara, imagina isso. Você vai, tira um se não o melhor jogador do time rival, não paga e os caras rebaixam e você continua gastando dinheiro, contratando jogador. Cara, é uma loucura. O futebol precisa de um fair play, querendo ou não, esse tipo de coisa não pode acontecer. Mas vamos falar aqui do jogo do Corinthians, que em dois confrontos aí decisivos contra o Palmeiras, tanto na final do Paulistão quanto agora, não levou gol. A defesa que tem seus problemas, ele principalmente quando joga Félix Torres, quando joga Kaká, é uma defesa muito vazada, muito frágil, foi bem segura, parece que o time do Corinthians sabe muito bem lidar contra o Palmeiras de Abel Ferreira, e assim o fez, tanto no jogo da ida, quanto no jogo da volta, que depois teve um jogador a mais e se encontrou na partida, as coisas foram levando uma coisa, levando a outra, foi meio protocolar a vitória. No derby é o Timão, é um Timóteo, é sangue no olho, é tapa na orelha. Corinthians classificado também para a próxima fase da Copa do Brasil. E aí, vamos pro jogo péssimo da rodada. Que jogo ruim. Cara, é jogo muito... O Rio Grande do Sul tem que começar a me ajudar, cara. Não dá pra eu assistir Grêmio, não dá pra eu assistir Inter e sair revoltado por ter perdido 90 minutos da minha vida toda vez. Fluminense 1, Internacional 1. Começando a falar pelo lado que passou de fase, lado do Fluminense. Escalação fraca do Fluminense. Cara, o mercado do Fluminense é algo que você tem que começar a avaliar. Eu não sei até que ponto foi útil. Ok, acho o Canóbio um ótimo jogador operário. Acho o Soteldo com qualidade. Mas é um valor pago muito a mais do que realmente eu pagaria. Chegou a Costa agora, que pelo menos no FIFA é bom jogador. Lisinho vem da MLS. Já participou de times da temporada da MLS. Vai chegar também esse novo baixinho pro time do Fluminense. Gosto muito do Hércules, mas também é um valor caro. Enfim, não sei se são caras para resolver. Dessas todas as contratações, a que eu mais gosto é o Hércules, que nem é o grande titular absoluto. Martinelli talvez seja o melhor jogador desse time. Em meio a tudo isso, sofrendo no Brasileiro, é um time copeiro, aparentemente é o time de Copas. Muito bem na Copa do Mundo de Clubes, muito bem no Mundial, chegou até a semifinal, saiu com todo o orgulho aí das Laranjeiras. E agora, contra o Internacional, faz uma classificatória, uma eliminatória boa, mas boa também porque é um Internacional muito aquém, que entrega o gol. O Ronaldo, inclusive ex-Flamengo, nem acho ele mau jogador não, mas ele dá o gol praticamente pro Fluminense, que abre o placar, faz 1-0, já tinha ganho no Sul por também um placar mínimo de uma vantagem de um gol de diferença. E aí, o Internacional tenta criar coisas diferentes, mas é impressionante como esse time não consegue. É um time muito dependente de duas peças, de Alan Patrick e Carboneiro, muita coisa. O Valência e nada, é quase a mesma coisa. A volância do Inter, eu critiquei a volância do Flamengo ali de Everton Araújo e Alan, que são caras que eu acho abaixo em qualidade técnica. O Alan não entrega nada diferente, o Everton Araújo tem problemas com bola, mas a volância do Internacional também é algo assim triste de ver. O Thiago Maia não vem fazendo bons jogos há algum tempo. Aí chegou o Richard, que também não chega como solução. Parece que tá naquele ponto de o melhor é o que não joga. E, como eu falei, o meio campo é o coração do time e o Internacional tá com esse coração bombeando bem mal e algumas vezes entupidas. Tem que ir pro SUS, tem que resolver fazer uma cirurgia.
algo tem que mudar nesse time. O Carboneiro também sai sentindo dores. O Borré tenta, mas também não dá nada. Ou seja, jogo muito ruim do Inter. E nesse jogo ruim, o gol tinha que sair do jeito que saiu, de pênalti. Na penalidade, empata 1-1. Depois até teve uma tentativa da Bafa, jogar a bola pra área. O Vitão tenta chegar numa bola ali, mas assim, nada de muito diferente. O Fluminense foi manejando o regulamento debaixo do braço, causando as pequenas confusões para gastar tempo, e é isso. Foi o Fluminense muito ciente do que tinha que fazer, e o Internacional que pode até ter ciência do que fazer, mas não consegue aplicá-la de jeito nenhum. É um time que no empirismo da bola passa fome, vai muito mal o Internacional e vai pegar agora já o Flamengo no mata-mata de Libertadores. Temos que ver a situação do Roger Machado, o que vai ser desse time do Internacional que terminou tão bem o ano passado, começou bem esse ano e agora parece que vai se desmontando com o tempo. E agora vamos falar dos jogos que aconteceram hoje. Passada rápida, a gente já falou um pouquinho aí do CRB eliminado, clássico aí, o Galo, que também é um apelido do CRB, perde pra Raposa, o Cruzeiro, não Raposa Campinense, Cruzeiro, faz ali 2-0, jogo padrão, o Cruzeiro vai classificado, é um dos favoritos, assim, em bola jogada, é o que mais joga bola dos que avançaram pra próxima fase da Copa do Brasil. Acho que nesse quesito ele tá até bem organizado pra tomar esse lugar de favoritismo, mas é um elenco curto. Vamos ver como é que o Cruzeiro vai administrar. Aí a gente para e pensa que a queda na Sul-Americana, por mais que tenha sido vexatória, não devia ter caído, não devia. O Cruzeiro precisa de títulos para se respaldar, passou por um momento muito difícil, por queda, por não conseguir subir para a Série A. Precisa dessa autoestima o torcedor do Cruzeiro, o cruzeirense precisa disso. Porém, a queda na Sul-Americana ajuda a amenizar esse calendário, porque estar em 3 competições seria bem difícil com um elenco que não é tão grande. O Cruzeiro avança, passa por cima do CRB, 2-0, e aí Vasco faz 3-1, o gigante da colina, o gigantesco, passa por cima do CSA, e já diria o pensador Thiago Neves, né? Se não ganhar do CSA, pelo amor de Deus, né? Falou Thiago Neves, o Vasco foi lá, acatou. O Vasco que vive um momento muito complicado. Falar que o Vasco vive um momento complicado também é loucura, né? Nos últimos 20 anos, aparentemente, pode soltar essa frase em qualquer momento e você vai estar certo, mas consegue um respiro. Importante pro Diniz, importante pra torcida, importante pra confiança dos jogadores. Define o jogo logo no primeiro tempo de manual, um 3-0, que a gente vê as vantagens do dinizismo, do mesmo jeito que a gente vê os defeitos, vários jogos de brasileiro. Vemos boa troca de passes, o Gumora foi fazer a zaga, como gosta também o Diniz de botar o seu primeiro volante para fazer a zaga. Tivemos um bom jogo do jovem Ryan, participa de 2 gols, faz o primeiro, abre os caminhos. O Coutinho também é uma peça que, quando tem jogadores em volta dele para dar continuidade às jogadas, funciona muito bem. Nuno Moreira fez um bom primeiro tempo. E aí de abaixo, olha que loucura, fica exatamente o Verratti. A gente sempre elogia o Verratti. Claro que tem que elogiar, é um cara que salvou o Vasco do rebaixamento, é um cara que salva o Vasco em várias partidas, tem talvez o melhor cabeceio das Américas, se pá, talvez, quiçá, mundial, tá ali nas cabeças, literalmente, mas com o pé ele é sofrível, assim, com todo respeito a você, ao Pirata, gosto muito, tem comemoração icônica, bom jogador, mas assim, com o pé não dá. Com o pé muito fraco para dar continuidade às jogadas, para fazer uma parede, para segurar. A bola tá sempre queimando, não vem fazendo. Não tô gostando das últimas partidas do Verratti. Acho que tem algo a se melhorar ali. Acho que talvez se fosse um Vasco que jogasse muita bola, o Verratti poderia até perder espaço, mas como é um time que depende muito, há muito tempo aí, dependia de apenas uma jogada, do Piton cruzando pro Verratti, ele servia e serve muito bem. Porém, partida abaixo, partida também abaixo do PH, que eu vivo elogiando. É um zagueiro seguro, um zagueiro que chega bem para ataque, com uma força física imensa. Lateral, com uma força física imensa. E para um lateral, isso é muito útil. Ele é um cara, assim, acho que todo time gostaria de ter um lateral como ele, pelo menos ali no elenco. Gosto bastante dele, mas também um pouco abaixo. Isso falando de Vasco, mas assim, tivemos suco de dinizismo, 3 gols no primeiro tempo, sem dar chance para azar.
Eu até falei que achava que o Vasco ia passar, mas que ia ser aqueles momentos tensos, visto aí Copas do Brasil passadas, mas não teve penalidade, não teve briga, não teve trama. 3-0, depois segundo tempo acaba levando um gol no escanteio, 3-1, aí o CSA também ficou com ela, troca de passes e foi isso. Fim de jogo, Vasco classificado, que precisa, eu falo de autoestima quando eu falei do Cruzeiro, torcedor do Vasco também precisa dessa autoestima. E aí eu entro num mini tá maluco, porque aqui não é um futebol de campeonato brasileiro, mas eu tá maluco. Aquele momento que você vê seu jovem garoto tendo que decidir uma cobrança de pênalti de apenas 20 anos, chegando na marra e perder, e ainda tem que ver gente crucificando um garoto porque chutou pra fora. Aparentemente pênalti se perde assim, né? Se batesse tudo no ângulo, não, mas bateu mal, claro que bateu mal. Alguém vai bater mal, não tem que crucificar o garoto. E aí você vê todo mundo xingando. Aquele momento que seu goleiro é expulso com 5 minutos. E aí você perde toda a vantagem que você tinha jogando fora de casa. E aí pior, você tá no seu maior clássico, no jogo mais decisivo, faz protesto a semana inteira falando que o time tinha que ter raiva. E realmente seu time teve raiva. Tanta raiva que fez o jogador agredir o outro também logo no começo do primeiro tempo. E aí perder e ser eliminado em casa. E aí tem que ouvir o seu técnico sendo xingado e pedir a cabeça. E aí você para e pensa e não consegue entender o que tá acontecendo, porque tem um time novo que se chama Retrô. Por que o time é novo e se chama Retrô? Tinha que chamar novo, né? Tá aí homenageando o quê, Retrô? Nasceu agora. E aí você não entende nada e você para 5 segundos, parede, chapisco, raspa a cara 5 vezes pra não ficar maluco, porque eu tá maluco dessa rodada de Copa do Brasil. Eu entendo. Aí a torcida do Palmeiras fez o protesto, enviou pipoca com Nutella, inclusive o que o Aníbal vai receber de pipoca e Nutella não tem no Cinemark, né? Enviou pipoca e Nutella pros jogadores, falando que tem que ter raça, tem que ter raiva do Corinthians, isso é um protesto. O Vasco chegou primeiro na etapa de protestar nas arquibancadas, aí foi protestar no CT, aí foi cobrar jogador no CT e agora está planejando sequestros ao presidente. Cara, o Vasco, se você abre a tela do Globo Esporte, não é mentira, eu não sei aqui quando esse vídeo será postado, se tá assim, mas hoje você abrir a tela do Globo Esporte antes do jogo, tinha 3 notícias principais. Ex-jogador foi condenado à cadeia, estão roubando o Vasco e o Pedrinho sendo alvo de sequestro. Você olha, você não entende se você tá vendo o Jornal Nacional ou se tá vendo um clube de futebol, cara. O que tá acontecendo com o Vasco da Gama? Inclusive, até a torcida brincou no Twitter e falou: sequestro cancelado, vitória, tamo feliz. Enfim, é o Vasco da Gama que, em meio a sequestros ao presidente, pelo menos o Pedrinho poderá respirar um pouco mais leve depois dessa vitória. Enfim, condenamos o sequestro, lógico, eu não preciso falar aqui. Talvez o único sequestro que a gente pode apoiar é o do Somália, que esse sim sabe como se auto-sequestrar e muito bem. Então, se você não quer ser sequestrado pelo ódio e rancor da eliminação, venha dar seu like e aí você vem acompanhar com a gente, porque meu time passou, amassou, mas é o pior time do Brasil. E se meu time foi eliminado, por que será? Porque ele também é o pior time do Brasil. Aqui, todos os times, inclusive todos os times não, os outros são bons. O pior time do Brasil é o seu, é o meu. Passamos muita raiva e muita alegria nessa semana de Copa do Brasil, a Copa Nacional mais charmosa do mundo, e não quero saber de gente dizendo que não. Então é isso, não me obrigue a sequestrar algum familiar seu. Dê seu like e compartilhe. É isso, até a próxima. Futebola, classificado ou não? Eu acho que não. Tchau. Duro. Sequestrar o homem, mas Lili vai cantar.